Foda-se o coronavírus. Agora que eu consegui prender a sua atenção, eu vou mandar bala e eu vou falar aquilo que tem que ser falado e que ninguém está falando, ou que pelo menos pouquíssimas pessoas estão falando. Infelizmente, o termo inteligência emocional está extremamente banalizado hoje em dia. E eu não estou vendo ninguém, absolutamente ninguém, chegar e falar: caramba, eu não tenho inteligência emocional, caramba, eu preciso desenvolver inteligência emocional. Pelo contrário, eu estou vendo muitas e muitas pessoas dizendo com orgulho, a maioria delas estão falando isso de uma forma autossabotadora, ou seja, estão mentindo, estão se enganando, que tem, nossa, muita inteligência emocional, né? Falando com a maior convicção do mundo. Mas será que isso é realmente verdade? Vamos analisar, eu e você, isso daí. Já falaram pra você que quanto mais drogas você usa, mais viciado o seu corpo fica, você fica? Então, na verdade, não é a droga que vicia a pessoa. Na verdade, é o sentimento que a droga causa na pessoa que faz ela ficar viciada. É o sentimento que causa a dependência. A questão é que cada vez mais as pessoas estão viciadas em coisas negativas. Você quer ver como que você pode estar ferrenhamente viciado ou viciada em coisas ruins? Abre aí o seu celular ou o seu computador, o histórico do seu navegador. Olha quantas notícias boas e quantas notícias ruins você clicou nesses últimos 7 dias. Quantas notícias boas que você repassou para outras pessoas. Quantas notícias ruins que você repassou para outras pessoas. Eu conheço várias e várias pessoas que fazem questão de ficar repassando notícias ruins. São aquelas pessoas que olham uma notícia ruim na internet, na televisão, em algum outro lugar, e elas imediatamente, como se fosse um gatilho, elas vão lá e repassam essas notícias falando: nossa, olha, você viu o que aconteceu? E aí começa a falar com um sorriso no rosto, como se isso fosse uma coisa boa. Isso é o vício. E aí você vem aqui e diz pra mim que tem inteligência emocional? Quando você fala com pessoas, você fala mais sobre coisas boas ou sobre coisas ruins, sobre tragédias, sobre morte, sobre doenças, sobre fofocas e por aí vai? Ou seja, coisas que não estão te acrescentando em nada, pelo contrário, te puxam pra baixo. E quando te falaram que as drogas são somente maconha, cocaína, cerveja, tabaco, cigarro e coisas afins, mentiram para você, estão mentindo para você a vida toda. Pois é, droga é tudo aquilo que causa qualquer tipo de dependência emocional. E isso inclui também noticiários. E é claro que quanto mais tempo uma pessoa for viciada em alguma coisa, ou seja, olha para a linha do tempo, quanto mais tempo você dedicou para algum vício, mais difícil vai ser para essa pessoa conseguir eliminar isso daí da vida. E isso daí já explica o porquê de muitas pessoas entenderem que não, eu não preciso tirar esse vício da minha vida, isso daqui tá legal, eu já estou acostumado, né? Eu gosto desse vício, ele está fazendo bem para mim, isso daqui é o que traz a felicidade na minha vida. Mas aí eu penso, né, será que essa tal de felicidade cega vale a pena? Ou você quer realmente ser uma pessoa feliz? Eu chamo isso daí de vícios ocultos, né? Como se a pessoa sabe que tem esse vício, mas ela não enxerga isto como um vício. É como se ela pegasse alfinetes e colocasse dentro dos próprios olhos, perfurando de forma que ela não consegue mais enxergar a verdade, enxergar o mundo como ele realmente é. Afinal de contas, encarar a verdade pode ser uma coisa muito dolorosa, não é? Um outro ponto também que eu tô vendo muito é aquela famosa frase que também está muito banalizada, que diz: aonde eu coloco meu foco vai expandir.
tudo que é focado se expande. Ou seja, quanto mais atenção a desgraças eu dou, mais informações relacionadas a desgraças eu estou atraindo para a minha vida. E é óbvio que mais desgraças vão começar a acontecer na minha vida. Mais pessoas que conversam sobre desgraças vão chegar perto de mim. Consequentemente, eu vou atrair esse tipo de coisa. E geralmente, essa pessoa que fica falando e falando sobre coisas ruins, ela se faz do quê? De vítima. Ela pisa na autorresponsabilidade, né? Como se ela não fosse responsável pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. E uma coisa aqui para os céticos, duas coisas aliás. Primeiro, tudo que eu estou falando aqui é cientificamente estudado e comprovado, tá? Eu só estou traduzindo numa linguagem mais simples para repassar aqui para vocês, porque eu não vou ficar utilizando termos técnicos. Aliás, vocês querem termos técnicos? Peguem um livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Ali você vai ler um livro muito legal, muito bacana, mas a linguagem é bem chata, tá? Então, você quer ler sobre isso? Vai lá e leia esse livro. Este pequeno livro aqui, tá bom? Eu recomendo para você que quer aprender um pouquinho mais sobre inteligência emocional. Então assim, eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu falo, porque eu tenho consciência plena de que eu sou um profissional, que eu trabalho com isso, né? Não estou aqui falando por falar. Então, se eu falo algum tipo de besteira, eu posso estar comprometendo meu nome, meu trabalho, minha marca, a renda que eu recebo e por aí vai, tá? E de pessoas rasas, o mundo já está cheio. Eu já estou de saco cheio, assim como você que tem também, de ficar escutando um monte de pessoas rasas, que não têm conhecimento profundo sobre nada, tá? Hoje, para você conseguir se destacar no mercado, você precisa ser especialista. E a segunda coisa que eu ia falar aqui com vocês é que não acreditem em nada do que eu estou falando. Vão pesquisar. Assiste o vídeo, anota tudo aquilo ali. Nossa, mas será que isso daqui é verdade? Vai pesquisar, não acredita no que eu estou falando. Vai atrás das fontes, entendeu? Para de ficar seguindo as coisas como se fossem, como se você fosse a massa, entendeu? Você tem esse poder de questionamento dentro de você. Corta isso da sua vida. Para de simplesmente, nossa, olha, é autoridade em tal área, aquilo ali é celebridade, vou começar a escutar tudo que ele fala e vou levar a sério. Não! Vai questionar, pega livro, pega filmes, pega curso, vai lá no Google, pesquisa, entendeu? Descobre por si próprio, entende o seu ponto de vista, o ponto de vista de outras pessoas. É aí que nasce a inteligência, a sabedoria humana. Então assim, pessoal, se permitir ser dominado por conta de notícias negativas, tendenciosamente negativas, é inteligência emocional para você? É tipo aqueles programinhas, né, que aparecem na TV, eles começam a contar a história de uma pessoa, a história de alguma coisa, e colocam aquela música bem baixinha no fundo, aquela música triste que toca lá, né, o emocional. Eles estão querendo induzir emoções para você, entendeu? Eles não fazem isso à toa, não é coincidência. As grandes mídias, elas querem mexer com o nosso emocional. E quanto mais baixo, melhor para eles, tá? E entrar em pânico é inteligência emocional para você? O que eu tô vendo por aí é um monte de pessoas manipuladas e replicando de forma impensada as coisas que estão vendo e lendo. E detalhe, são informações que estão sendo jogadas em cima de nós, como se a gente estivesse embaixo de um balde de alumínio com água fervendo. Aquilo ali machuca. Ou você sai debaixo dessa água, ou você fica ali igual um bobo. O que vocês acham de começar a desligar um pouquinho a TV e começar a buscar os especialistas em inteligência emocional, tá? Porque assim, eu vejo que hoje nem mesmo aqueles profissionais da área, os mais especialistas às vezes, estão livres de não possuírem inteligência emocional. Uma coisa é o conhecimento técnico, né, as chamadas hard skills, e uma outra coisa completamente diferente são
as soft skills, aonde a inteligência emocional entra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Do que adianta, né, ter um profissional com nível de conhecimento técnico absurdo, né, se ele não tem inteligência emocional o suficiente para conseguir repassar as coisas de uma forma calma, pacífica? O conhecimento técnico não diz respeito a saber se relacionar, a saber se controlar, a saber ser uma pessoa persuasiva, a saber liderar, a saber manter o controle, a saber ser racional nas horas certas, a saber tomar decisões e muitas outras coisas. E com isso que está acontecendo, o profissional que não tem inteligência emocional, ele tem a tendência em trazer o caos para o mundo, e é o que está acontecendo. Então tome muito cuidado com as pessoas que vocês estão dando ouvidos. Sejam questionadores. É por isso que o Fórum Econômico Mundial soltou uma nota dizendo que os profissionais com alto grau de inteligência emocional recebem, em média, $29 mil a mais por ano do que os outros profissionais que têm uma inteligência emocional a desejar. Isso não é à toa. Inclusive, a inteligência emocional é uma das habilidades mais buscadas pelas organizações e empregadores em 2020. Eliminar as opiniões da massa é um passo muito importante para ser dado em direção àquele sucesso absoluto, o sucesso verdadeiro. Se vocês pegarem aquelas pessoas de sucesso gigantesco, quase que na maioria das vezes elas vão contra o fluxo da manada, elas seguem a sua própria intuição. Por quê? Porque a média tem uma opinião muito comum, e ser comum não vai levar ninguém ao sucesso. Olha para aquelas pessoas que você mais gosta. Elas são pessoas comuns? Eu tenho certeza absoluta de que não. Porque aquelas pessoas que são mais diferentes são aquelas pessoas que mais fazem sucesso. E eu percebo também que a minha profissão é um exemplo clássico para dar aqui para vocês. Eu tenho que enfrentar várias e várias pessoas que não têm um pingo de conhecimento naquilo que se trata do que é o coaching, que ficam falando, ficam espalhando um monte de asneiras para todo mundo, a todos os cantos e todos os ventos. Mas sabe o que é o pior de tudo? É que muitas pessoas que poderiam se beneficiar desse método, né, dessas ferramentas, começam a dar ouvidos para essas pessoas. E sabe que agora eu estou vendo muitas pessoas que falaram mal do coaching numa situação bem ruim, numa situação emocional bem ruim. Será que essas pessoas estão começando a se conscientizar? Será que essas pessoas estão começando a entender do quão importante é desenvolver essas soft skills? Ou será que vai passar essa fase e elas vão voltar a ficar criticando a tudo e a todos? Por que será, né, que nos Estados Unidos essa profissão é tão bem vista? Um país desenvolvido, um país onde temos empresas seríssimas, empresas do mundo todo. E aqui no Brasil, como sempre, infelizmente, as coisas demoram para acontecer, o povo demora para ter a consciência das coisas. Mas está tudo bem, está tudo certo, cada um tem a vida que merece. Agora vamos falar então sobre ansiedade, medo em excesso, pânico, né, paranoia e coisas relacionadas a sentimentos opostos à inteligência emocional. Eu aposto para você que a televisão e as grandes mídias não te falaram que quanto maior é o grau desses sentimentos tóxicos, desses sentimentos negativos, mais fraco o teu sistema imunológico vai ficando. E quanto mais fraco o teu sistema imunológico fica, mais facilmente você consegue adquirir as coisas relacionadas a doenças, inclusive ao coronga e qualquer outro tipo de doença. E falando em notícias, você sabia que o excesso de informações desnecessárias ou o excesso de informações negativas gera uma coisa chamada ansiedade no ser humano? Experimenta ficar ali o dia inteiro na frente da TV, o dia inteiro lendo coisas ruins para você ver o que vai acontecer com você.
E se você ainda não entendeu o que eu estou falando aqui, eu vou te explicar. Ansiedade, ansiedade, tá? É igual a sistema imunológico fraco, que é igual a abertura para doenças. Logo, as notícias negativas em excesso é igual a doença. Sacou? Entendeu? Conseguiu fazer a ligação? Então, inteligência emocional, entre outras coisas, é você ter a consciência de como estão as suas emoções e sentimentos nesse exato momento, o quão rápido você consegue identificar isso e o que está causando essa mudança de sentimentos, né? Você consegue gerir as suas próprias emoções a teu favor e não contra você? É você tomar o controle das suas emoções e não ceder esse controle para qualquer outra pessoa ou coisa. Isso é inteligência emocional. E a forma como você reage diante de cada emoção é fundamental para você se recuperar do sentimento ou da emoção negativa. E isso é o básico para você manter o equilíbrio emocional. E agora, mais do que nunca, as pessoas vão ter que enfrentar a si mesmas em um isolamento. E a inteligência emocional vai fazer a diferença total nesses próximos dias ou até meses. E para finalizar aqui, então, eu queria falar que você pode usar, sugestão, né? Você pode usar esse tempo, esse período, para rever alguns conceitos, né? Para tomar, lógico, as precauções necessárias de higiene, ter consciência de que a inteligência emocional, nos tempos atuais, é aquilo que vai levar o ser humano para o próximo nível. E isso tudo não passa de um alerta para a gente se conscientizar da maneira como a gente está vivendo, da maneira como que a gente está tratando o nosso próprio planeta. Os nossos recursos que são extremamente abundantes e maravilhosos, mas que não significa que eles são infinitos. Então fica aí a mensagem que eu queria repassar para vocês. E mais uma vez, foda-se o coronga, não se trata dele.